irmãos podem se assentar. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 12. No capítulo 12, que nós estamos meditando. Durante todo esse mês nós vamos meditar nessa parte da carta de Romanos. Paulo escreve dos versículos 9 a 21. Semana passada nós, inclusive, meditamos dos versículos 9 a 11, falando sobre este amor que precisa ser sincero, dedicado e zeloso. Paulo, inclusive, continua falando, lembrando que esse tipo de amor é aquilo que deve nos mover e que deve direcionar os nossos relacionamentos. Se você prestar atenção no capítulo 13, um pouquinho aí para frente, Paulo insiste nisso, dizendo: não devam nada a ninguém. Ele não está falando de dinheiro. A não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Vamos lembrar que quando Jesus foi questionado sobre o grande mandamento, qual seria o grande mandamento? Ele disse: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é ame o teu próximo como a ti mesmo. Somente uma pessoa desequilibrada que atenta contra a própria vida, que não se ama, que não se preserva. O normal é você se proteger, porque você se ama. Você corre do perigo para se proteger. Então, o nosso amor, esse amor que deve ser sincero, dedicado e zeloso, é saúde para a alma. É aquilo que vai fazer com que a gente possa enfrentar as questões da vida, enfrentar a realidade de uma maneira saudável, não dando cabo da vida, por exemplo. Então, se você quer ter uma vida saudável, você precisa ter amor na sua vida. Você precisa ser movido por amor. Se você quer ter um relacionamento saudável na vida da igreja, você precisa amar. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a primeira vitamina para a gente ter uma espiritualidade saudável é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aprendermos a amar-nos também da maneira correta. Uma segunda característica que eu gostaria de pensar com os irmãos hoje é a alegria. A partir do verso 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Somente até aí. Você vai lembrar também que, se não me falha a memória, o ano passado a gente tratou sobre Filipenses, sobre os ladrões da alegria, algumas situações, algumas questões, algumas pessoas que poderiam roubar a alegria do nosso coração. É muito importante pensar que ninguém suporta viver ao lado de alguém que está tristonho, direto, não é? Você lembra do Lip Hard, aquela hiena que estava sempre triste, sempre deprimida, sempre achando que ia dar tudo errado. A gente não foi chamado para viver desta maneira. Uma pessoa deprimida está doente, uma pessoa que não vê beleza no mundo está doente, uma pessoa que olha o céu e vê as estrelas e não vê beleza está doente, uma pessoa que vê o sol nascer e não encontra beleza nisso está doente, uma pessoa que só reclama que amanhã é segunda-feira, depois é terça também reclama, depois é quarta-feira reclama, depois é sexta-feira reclama, depois é sábado reclama. Essa pessoa está doente. Essa pessoa precisa aprender a se alegrar. Nós não fomos chamados para viver nessa fossa. Isso é uma palavra do meu tempo, né? Viver nessa dificuldade de enxergar a beleza no mundo. Nós somos chamados para compreender e para viver de maneira alegre. Vamos lembrar, por exemplo, que a alegria, inclusive, é uma característica do fruto do Espírito.
Quando a gente começa a pensar sobre quais são as marcas do cristão, você vai lembrar que Jesus, quando chama os seus discípulos naquela última ceia, ele fala para eles, olha, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a gente precisa amar, porque se o discípulo de Jesus ama. Agora, a gente vai encontrando na nossa caminhada cristã algumas outras características que a gente percebe que aquele cristão que começa com esse amor básico desenvolve outras características, como por exemplo a gratidão. Crente ingrato é difícil. Eu quero dizer que crente ingrato não existe. Crente precisa ser aquele que fala assim, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me doou a vida. Ele percebe que a vida não é dele, não é ele que faz as coisas acontecerem. Ele é grato pela salvação que há em Cristo Jesus. Ele é grato porque ele sabe que o sustento da sua vida não vem só das suas próprias mãos, mas é a manifestação da graça sobre a sua vida. E como nós acabamos de dizer, uma característica que deve dominar a vida do cristão é a alegria. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala sobre esta alegria. A carta que ele mais fala sobre a alegria. E ele está preso, inclusive. Ou quando nós encontramos Paulo e Silas presos na cadeia, lá no tronco, lá no calabouço mais profundo da cadeia, cantando e louvando a Deus, orando e louvando a Deus com hinos. Porque a alegria deve fazer parte do coração do cristão. E o que Paulo está falando aqui para aquela igreja é exatamente isso. Coloque a sua esperança em Cristo e você vai receber a alegria de Cristo no seu coração. Esse é o desafio meu e seu, colocar a nossa esperança em Cristo e Cristo vai trazer alegria para o nosso coração. Como nós dissemos, quando a gente pega ali Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai falar sobre as características do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, o fato de você seguir a orientação do Espírito, quando você segue, quando você fica cheio do Espírito, quando você anda no Espírito, quando você obedece ao Espírito, algo frutifica na sua vida. E é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A alegria é a segunda característica que ele alista como fruto do Espírito Santo. Quando a gente começa a andar no Espírito, obedecer ao Espírito, essa alegria toma conta da nossa vida, porque o Espírito de Deus vai trazer isso sobre nós. A alegria, a esperança, ela é uma das virtudes teologais. Essas virtudes, como lá em 1 Coríntios 13, Paulo termina falando do amor. Ele vai falar do amor, da esperança e da fé. Destas a maior é o amor. Mas a esperança é a segunda característica que ele alista. Essas virtudes teologais, como são chamadas, elas são chamadas de teologais porque elas vêm direto de Deus, elas têm sua fonte em Deus, elas precisam estar firmadas em Deus. A fé, nós aderimos ao que ele revelou. Você crê naquilo que Deus revelou de si mesmo e comunicou para nós. A esperança, tendemos a Deus apoiando-nos em seu socorro para chegar a possuí-lo um dia e vê-lo face a face. Todos nós aguardamos essa bendita esperança de um dia ver Jesus face a face. Lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 exatamente isso? Hoje eu entendo como um menino, mas vai chegar o dia que eu vou vê-lo face a face e compreender plenamente quem ele é, como eu sou compreendido hoje. E por fim, ele fala do amor. Nós amamos a Deus sobrenaturalmente, mais do que a nós mesmos, porque esse amor vem de Deus. O amor, basicamente, o ser humano, ele é egoísta. Como diz o dito popular, né? Se o pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Porque eu vou pensar em mim primeiro. O amor que faz com que eu saia de mim, para amar o próximo, para amar a Deus, para abrir mão de alguma coisa que eu desejo muito, para poder servir a Deus, é um amor sobrenatural, é um amor que vem de Deus. É por isso que, quando nós
precisamos pensar nessa esperança, nesta alegria, nós precisamos olhar como modelo a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Lá em Hebreus, o escritor diz assim, lá no capítulo 11, ele relata, fala de Moisés, de Abraão, de Sara, de Gideão, de todos os heróis da fé. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus. E ele diz assim, tendo essa tão grande nuvem de testemunhas, todos esses personagens do Antigo Testamento que relatam como andaram com Deus em fé, em alegria, nas provações, vencendo as lutas, ele diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. E o escritor fala isso porque os hebreus, aqueles crentes, estavam sendo severamente perseguidos e tendo a sua fé colocada à prova. Presta atenção que o escritor diz que pela alegria proposta a Jesus. Esta alegria que é, como diz o escritor, como Paulo escreve, alegrem-se na esperança, regozijem-se na esperança. Jesus tinha uma alegria que ele esperava, pela alegria que lhe fora proposta, que era de, no futuro, assentar-se à direita do trono de Deus. Tem uma proposta aqui para você, Jesus. Vai ao mundo, se torne como um ser humano, vista-se da humanidade, seja tentado em todas as coisas, vença o inimigo, morra na cruz no lugar dos pecadores, levando sobre si os pecados, e quando você ressurgir do mundo dos mortos, você vai ter um lugar à direita do Pai. Por causa dessa proposta futura, Jesus suportou a cruz, desprezou ou não considerou a vergonha pela qual ele passaria, não só o fato de deixar o seu trono de glória, a sua divindade, limitar a sua divindade para estar no mundo, mas diante do ser humano, morrer numa morte humilhante, a pior morte, para o pior malfeitor, uma morte que não somente o morto era humilhado, mas toda a sua família ficava humilhada. Era a morte mais humilhante que existia. Jesus não considerou isso e suportou também a oposição de todos os pecadores. João relata que ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Ele está falando da humanidade. Pela alegria proposta, alegrem-se na esperança. Está lembrando desse Jesus que tinha uma alegria proposta no futuro e que por causa dessa alegria, ele suportou tudo. Ele teve esperança. Ele esperou. Vai chegar um tempo em que eu vou me livrar da oposição dos pecadores, eu vou me livrar da vergonha, eu vou me livrar da cruz. E eu finalmente vou ter o trono da graça. Jesus é o nosso exemplo. E a alegria é este sentimento de satisfação, de completude, de que foi tudo realizado. Também de prazer de viver. Quando a gente fala que está alegre, que a gente tem prazer de viver. Quando você está de férias, assim já passou aqueles primeiros dias que você conseguiu sair do ritmo normal, que você já está acostumando com as férias, e que prazer acordar nas férias, não é? Não tem que bater cartão, não tem obrigação nenhuma, a única obrigação é estar de férias e poder gozar das férias. Também é um tipo de sentimento de exultação, de muita alegria. Hoje pela manhã nós falávamos que os pais que ficam bobos ao saber que vão ser pais. E uma alegria tremenda, uma alegria que você não sabe explicar como é. Quando você pensa em Jesus, Jesus viveu esse tipo de alegria. Quando ele manda os seus discípulos em missão, lá em Lucas 10 é registrado que eles voltaram felizes, alegres, porque os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus Cristo. E Lucas registra que Jesus exultou. Ele tinha uma alegria tremenda, uma alegria excessiva, e que aquilo foi no Espírito.
Jesus viveu esse tipo de alegria. Na cruz, Jesus também teve um tipo de alegria. Quando Jesus está na cruz, e ele finalmente diz assim, está consumado. Ele é alegre ali porque não lhe falta nada. Tudo foi completo. Sabe quando você, não sei se você já passou por isso, muitas pessoas já passaram por isso, que você finalmente entrega seu último trabalho, deposita o trabalho que você tem que entregar e fala, agora acabou todo o sofrimento, toda a luta para você fazer lá o TCC, a dissertação, você chega na secretaria, entrega, eles carimbam ali, você faz assim, ó, ufa, eu estou alegre, porque está completo, não falta mais nada, não tem nenhuma dificuldade. Jesus tem esse tipo de alegria ali. E ele diz, inclusive, que a alegria, ela envolve os momentos difíceis. Quando ele está falando sobre aquela mulher, ele fala assim, olha, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Jesus está falando isso naquela ceia para os seus discípulos. Ele está avisando, eu vou morrer. E vocês vão ter que viver um tempo de tristeza. Mas logo uma alegria tremenda vai tomar conta do coração de vocês. E ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Pense que isso se cumpriu quando aqueles discípulos viram Jesus ressurreto. Não demorou muito. Isso era quinta-feira à noite. Domingo de manhã, bem cedinho, alguns discípulos já chegaram falando, aconteceu. E 8 dias depois, todos os discípulos reunidos de novo, com Tomé junto, foi tomado de uma alegria. É Tomé que cai aos pés de Jesus e diz, Rei meu e Deus meu. Alegria é este sentimento de completude. Não me falta mais nada. Eu precisava tocar a ferida de Jesus, mas agora não me falta mais nada. Eu creio. Não há mais dúvida no coração de Tomé. A alegria pode ter tamanho. É por isso que eu posso trocar, como é proposto aqui, um sofrimento atual por uma alegria futura maior. Foi o que Jesus fez. Eu vou suportar a cruz, porque está me proposto uma grande alegria de sentar-se no trono ao lado do Pai. A mulher grávida também enfrenta o seu sofrimento, sabe que a sua hora está chegando, porque daqui a pouco ela vai pegar seu filho no colo. Então essa alegria vale a pena eu suportar um sofrimento momentâneo, presente, para poder ter uma alegria maior no futuro. Mas eu posso também trocar uma alegria menor, que é momentânea, por uma alegria ainda maior. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, está pregando aquelas pessoas, ele diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que Jesus está falando? Que esses tesouros da terra devem ser desprezados? Não. A gente conhece muitos cristãos, muitos homens de Deus que foram usados por Deus, que tinham muitos recursos. Nós vimos sexta-feira, por exemplo, aquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens. Então ter recursos não é errado. Mas você não pode colocar o seu coração nisso. Se você colocar o seu coração nesses recursos que nós temos aqui no mundo e achar que toda a sua alegria está no iate que você pode ter, na chácara, no apartamento de frente para o mar, nas viagens internacionais pela Europa, se você colocar todo o seu coração nisso, essa alegria que você tem, e vai ser muito bom, deve ser muito bom você poder passear, não é? Você vai perder uma alegria maior, que é você poder acumular tesouros na eternidade. São duas coisas boas, mas eu posso abrir mão trocar essa alegria momentânea por uma alegria maior ainda. Por isso, a alegria na esperança
como Paulo está falando aqui, alegrem-se na esperança. A alegria que Jesus viveu e que Ele quer que nós vivamos, é uma alegria que muda o nosso foco em relação à realidade que nós vivemos. É esta alegria na esperança, nesse bem maior que me é proposto, que faz com que eu tenha algumas características. A primeira que Paulo fala é que ela me torna perseverante. Veja que no verso 12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Se eu não tenho como visão esta alegria maior, eu não vou ser capaz de ser paciente na tribulação. Jesus suportou a oposição dos pecadores, suportou a cruz, porque Ele viu essa alegria maior. Nós somos chamados também a suportar a tribulação, olhando, tendo a nossa esperança, ou nossa alegria nessa esperança que nos é proposta. Quando a gente olha o livro de Tiago, lá no capítulo 5, ele gasta a primeira parte do capítulo 5 para falar exatamente de como nós precisamos ser pacientes na tribulação. Aliás, o único remédio para a tribulação é a paciência. Ficar querendo mexer céus e terra, querer brigar com todo mundo, murmurar contra Deus, a tribulação a gente enfrenta com paciência. Estou nela, agora eu preciso ter paciência. E Tiago diz, olha, enfrente a tribulação com a mesma paciência que os profetas do Antigo Testamento passaram. O meu exemplo para enfrentar a paciência não é meter o pé na porta, não é brigar com Deus e o mundo, é olhar para como foi que Jeremias enfrentou o seu sofrimento, como foi que Elias enfrentou seus sofrimentos, como foi que Moisés enfrentou suas oposições, como foi que Davi enfrentou seus pecados, como foi que José enfrentou os assédios, como foi que Daniel enfrentou as perseguições. E todos eles tinham uma esperança de algo melhor e enfrentaram as suas lutas por causa desta alegria que lhes estava proposta no futuro. Tiago fala então que a gente precisa perseverar, ser paciente na tribulação, como esses homens foram. Eles são os nossos exemplos. Também vai dizer que nós precisamos aprender a orar com fé. Persevere na oração. É Tiago que diz que a oração pode, de um justo, de um justificado, pode muito em seus efeitos. Que Elias era alguém sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas que eu e você, mas ele orou com fé, e os céus foram fechados, depois os céus foram abertos. Portanto, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém sofrendo? Chame os presbíteros para que orem sobre ele. A gente precisa, é só tendo esta alegria na esperança que nós vamos ser capazes de ser pacientes na tribulação e perseverarmos na oração. Então é quando eu tenho a minha alegria está nesta esperança que eu vou ser perseverante. A segunda característica que ele fala é sobre as necessidades materiais. É a alegria que me está proposta que me faz ser uma pessoa solidária. A solidariedade é uma manifestação do amor, uma manifestação concreta do amor. Por isso que ele diz no verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Solidariedade é sempre um ato, um olhar de bondade, de compreensão com o próximo e um compromisso com os interesses mútuos entre os membros de um mesmo grupo. A gente é solidário. Quando a gente fala assim, vamos fazer uma festa das nações. Se nós somos solidários, todos estamos compromissados uns com os outros. Vamos pegar esse negócio para levantar juntos. Quem já foi jovem aqui um dia, e a gente tinha aqueles fusquinha que a gente mesmo mexia, e às vezes tinha que pegar no braço para mexer de lugar, e todo mundo juntava para poder fazer isso. Isso é ser solidário. E todo mundo tinha que fazer força, porque senão não podia deixar para um só carregar aquilo lá. Então a solidariedade é este olhar de bondade, de compreensão com o próximo. Veja que o apóstolo Paulo diz, vocês precisam compartilhar o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Você pode estar com muito problema, mas tem alguém que tem mais problema que você. Aliás, quando a gente está com muito problema, dizem para a gente visitar um hospital, por exemplo. Vai numa ala de doentes terminais, vai no pronto-socorro, vai visitar um asilo. Que coisa triste, irmãos, um asilo. Pessoas idosas, e por mais que a gente saiba que está sendo feito um bom trabalho, bem tratados, como é triste um asilo. Não vi coisa mais difícil que isso. Você vai no Lar Batista de Crianças, por exemplo, que abriga muitas crianças, órfãos, muitos deles, mas pelo menos a criança é alegre, né? Eles brigam lá, eles jogam, eles correm, eles falam, eles cantam. É um burburinho. Mas quando você vai, por exemplo, no Recanto dos Avós, por mais que a gente saiba que está sendo um investimento grande, cuidando daqueles idosos, é muito triste saber que eu estou ali cuidando de alguém que não tem nada a ver comigo. E onde estão os familiares dessas pessoas? Por vários motivos eles acabam chegando ali. Mas é muito triste quando a gente percebe isso. A gente precisa perceber que há pessoas com mais necessidades que nós. A gente pode não somente socorrer com questões materiais, mas também espirituais. Primeiro, ele nos mostra as necessidades materiais. Por isso, precisamos socorrer, compartilhar com os santos que estão em necessidade. Quando eu falo os santos, são os nossos irmãos na fé. São os irmãos que estão aqui conosco, que fazem parte da família da fé local, da igreja local. Em primeiro lugar, gente que está do nosso lado e às vezes a gente não sabe que está passando necessidade. Procurem ser hospitaleiros. Que maior cuidado que a gente tem quando passa por alguém que é hospitaleiro com a gente. Que manifestação de amor, não é? A gente recebe quando está passando por uma cidade, pregando o evangelho, vai visitar, e você percebe que o pessoal colocou uma toalha que a família não usa. As louças são especiais. O prato também foi feito especialmente, então não é um prato de todo dia. E isso, meus irmãos, essa hospitalidade, essa manifestação de amor, porque o amor precisa ser concreto. A gente ama e acabam dando o melhor quarto da casa e criando os horários para você poder ser cuidado. A Bíblia diz que quando a gente consegue enxergar a esperança, com a alegria, colocar a nossa alegria nessa esperança, a gente consegue servir ao outro. Com coisas materiais, a gente não fica preocupado em reter aquilo que nós não podemos reter, que a traça e a ferrugem vão corroer, vão acabar com ela. A gente doa e coloca a serviço do nosso Deus. Esse foco também faz com que a gente tenha uma perspectiva das necessidades espirituais. É a alegria que me está proposta que faz com que eu seja longânimo. Você lembra o que é longanimidade? É uma paciência. A gente precisa ser paciente na tribulação. Estou desempregado. Seja paciente. Deus vai abrir uma porta. Eu tenho um problema que como diz, né, irmão Nelson? Meu carro quebrou, né? Não tenho 5 mil reais para consertar meu carro. Seja paciente. Deus vai suprir a necessidade. Na tribulação a gente enfrenta com paciência. Mas a longanimidade fala sobre você ser paciente com pessoas. Deus é longânimo conosco. Pedro diz que muitos têm a promessa da volta de Cristo como tardia, está demorando demais, já passou 2000 anos e Jesus não volta. E Pedro diz assim, não, é porque Deus está sendo longânimo, não quer que ninguém se perca. Então Ele está dando mais um dia. Se amanhã cedo você e eu acordarmos, abrirmos os olhos e estivermos neste mundo ainda, Deus está sendo longânimo, está dando mais uma chance. Quantos nomes a gente cita nas quartas-feiras? Fulano, ora pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu primo, pela minha tia, pelo meu conhecido, que precisa aceitar Jesus, que precisa voltar para os caminhos do Senhor.
Sabe, Deus está sendo longânimo, tendo paciência com ele. É por isso que Paulo fala, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Sabe por quê? As pessoas que perseguem, elas não percebem o mal que estão fazendo. Elas pensam que fazem o mal contra o ser humano. E elas não percebem aquilo que Jesus disse para os seus discípulos e que Paulo está lembrando aos crentes de Roma. Aqueles que rejeitam a vocês, rejeitam a mim. É muito mais do que um problema, uma treta entre duas pessoas. Lembra o que foi que aconteceu com Samuel, quando o povo queria um rei, quer um rei, quer um rei, quer um rei. Tinha Samuel, um grande líder, um grande juiz. E Samuel triste, olha, Deus, eles estão querendo um rei. E Deus tem que lembrar para Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E quando a gente perde de perspectiva isso, a gente quer se vingar de quem nos persegue. E Paulo está lembrando assim, ore porque essa pessoa precisa de arrependimento. Ore porque essa pessoa precisa ter uma visão espiritual do que está acontecendo com o seu próprio coração. Ore porque essas autoridades não podem tocar em vocês enquanto eu não permitir que isso aconteça. E inclusive, tanto Pedro e João, quanto Paulo e Silas, depois de estarem presos, são aqueles que voltam para a igreja felizes, alegres, por terem sido achados dignos de sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. E sabe o que Paulo e Silas fazem? Eles cantam e louvam a Deus. Eles não estão praguejando dentro da cadeia. Pedro e João voltam para a igreja para edificar a igreja. Por causa desta alegria, eu consigo enxergar aquele que me açoita e que me prende como alguém pelo qual eu preciso orar. Meus irmãos, é muito importante entender isso, porque quando Paulo termina esse trecho, ele vai dizer o seguinte, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é uma cura em mim, não é no outro. Se a gente seguir essas orientações, o mal não vai dominar o meu coração. Presta atenção nisso. Porque se você não consegue orar por aquele que o persegue, se você só consegue amaldiçoá-lo, o mal está dominando o seu coração. Quem está vencendo a sua vida, a doença está tomando conta do seu coração e você não tem uma espiritualidade saudável. Enxerga a necessidade espiritual do outro. Ah, fulano é mau. Coitado, que pena. Como ele está longe de ter uma alegria que domina o seu coração. Uma alegria que lhe traz esperança. Por fim, o apóstolo Paulo fala sobre a maturidade. Veja que no verso 15, ele diz, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Viver a vida plenamente em todas as suas dimensões, em todas as suas realidades. A alegria nos traz maturidade, essa alegria que está posta nesta esperança. Porque tem crente que é imaturo. Então ele enxerga a vida só choro, só reclama, só está ruim. Parece que Jesus nunca fez nada de bom na vida de ninguém. Então ele só chora. Ele só encontra eco no ouvido de alguém que também chora. Também tem crente que vive uma ilusão, que acha que a vida cristã é só alegria. Não tem nenhuma tribulação, não tem nenhuma perseguição, não tem uma dificuldade. E Paulo está falando assim, olha, a alegria que nos está proposta, que traz esperança para o nosso coração, é uma alegria que sabe enfrentar as realidades da vida como elas são. Tem hora que é hora de chorar. Lembra do escritor Eclesiastes, que vai dizer assim, há tempo para todo propósito debaixo dos céus? E tem tempo de chorar, tem tempo de se alegrar. Tem tempo de viver em paz, tem tempo de fazer guerra, tem tempo de construir e tem tempo de destruir, tem tempo de nascer e tempo de morrer.
A alegria, quando a gente consegue enxergar como nosso Senhor, essa alegria que nos é proposta, que pode encher o nosso coração de esperança, a gente consegue enfrentar. Então, agora é momento de chorar, vamos chorar. O próprio Jesus, que sabia todas as coisas, quando ele enfrenta a morte de Lázaro, seu amigo, o que ele faz? Chorou, Jesus chorou. Jesus que dali alguns passos, alguns metros, ia ressuscitar Lázaro. Mas quando ele sabe, ele chora. Porque Marta chorava, Maria chorava, os judeus choravam, todos choravam. E Lázaro enfrentou a morte, experimentou a morte. Jesus chorou por tudo isso. Chorou pelo seu amigo, chorou pelas irmãs que ele amava, orou por aqueles crentes que estavam ali chorando também. Chorou. Mas quando os discípulos, lembra, voltaram felizes, porque foram mandados para uma missão e voltaram com sucesso por aquilo, Jesus exultou, uma alegria do Espírito. Então havia tempo de se alegrar, tempo de chorar. A própria celebração da ceia, Lucas diz, aquela última ceia na quinta-feira, que Jesus desejou ardentemente, imensamente, celebrar aquela ceia com seus discípulos. Era um momento de intimidade, era um momento que Jesus ia poder cuidar dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Lembra de Saint-Exupéry, aquela raposa, se você chega às 4, às 3 eu passarei a ser feliz. Então, a alegria que nos é proposta nos ensina a viver a vida como ela é. O tempo de choro vai viver uma redenção. A própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas o choro não é o fim do cristão, é a alegria que é o fim do cristão. Também se alegrar com os que se alegram. Dizem, inclusive, que a alegria é mais difícil você se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Como eu disse, a alegria, esse é um tempo de maturidade. Quando a gente encontra alguém que está com uma grande alegria, a gente precisa vencer a nossa inveja. Aquele coração do irmão do filho pródigo que existe em nós, que fala, poxa vida, para ele o Senhor deu um bezerro cevado, para mim nem um cabritinho, não é? É injustiça com a minha vida. Então às vezes a gente vê alguém recebendo todas as bênçãos e o nosso coração perverso, caído, pode ter esse sentimento, né? Poxa vida, eu que queria essas coisas. Mas quando a gente coloca a nossa esperança e fala assim, vou chegar uma vez na eternidade, ninguém vai ter mais que ninguém. Lá todos estarão no lugar onde as ruas são de ouros, onde há um rio de cristal, onde o próprio Cordeiro é a luz daquela cidade. E lá todos serão recompensados igualmente. Ninguém vai chegar na eternidade e falar assim, sabe, o Senhor foi injusto comigo. Não, porque a nossa alegria está nesta esperança que nos está proposta. Então eu posso enfrentar aqui, tem gente que tem bilhões na minha frente, mas quando chegar na eternidade, a única coisa que eu quero ouvir, falar assim, bem está, servo bom e fiel. Se foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. É este o passe para entrar na eternidade. Então, a alegria que me está proposta, é ela que me faz ser maduro, olhar o mundo e enfrentar as realidades deste mundo, porque todas elas serão passageiras. As alegrias deste mundo não se comparam com as alegrias da eternidade. As tribulações deste mundo, todas elas vão acabar. Não é à toa que o Apocalipse, João termina dizendo que o Cordeiro vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E lá teremos a eternidade. É por isso que nós podemos ser um povo da alegria. Mas a vida não está boa, está tendo inflação, o dólar está alto, a gente ora todos os dias pelo governo, não é? Senhor, dá sabedoria para esses governantes, para que facilitem a nossa vida.
Mas a nossa esperança não termina neste mundo. Por isso que Paulo diz para cada um de nós, alegrem-se na esperança. Façam como Jesus, que por causa da esperança, da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, a oposição dos pecadores e entrou na eternidade para se assentar ao lado do Pai. Lembre-se que esse Paulo diz aos Filipenses, olha, esse Cristo recebeu um nome que é sobre todo nome. Nome ao qual todo joelho há de se dobrar e toda boca vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele faz isso na carta da alegria que ele escreve aos Filipenses. Amém? Que o seu coração se encha de alegria. Que você seja dominado por isso. Que você saia daqui para colocar a sua esperança em Cristo. E você vai receber a alegria de Cristo no seu coração. Coloque a sua esperança em Cristo. E Cristo vai colocar a alegria dele no seu coração. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar. Mas antes eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que o Santo Espírito de Deus convença o seu coração de que você pode colocar a sua esperança nele. Toda a sua esperança. Para que você possa experimentar a alegria que ele tem proposto para você. Não só aquela que está na eternidade, mas aquela que ele quer fazer dominar a sua vida agora. Feche os teus olhos. Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer. Porque Jesus é o nosso grande mestre. É o Salvador que foi à frente abrindo o caminho. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é aquele que primeiro abriu este caminho para que nós pudéssemos trilhar. Ele é aquele que nos ensina, ó Deus, a enfrentar as tribulações, as lutas, as perseguições, seja lá aquilo que esteja reservado para a vida de cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que esta alegria domine o nosso coração, que esta esperança, ó Deus, seja o foco da nossa vida, de tal maneira, ó Deus, que mesmo em meio às tribulações, possamos experimentar os benefícios desta esperança que está em nosso coração. Abençoa o teu povo, ó Deus, abençoa cada um de nós, que nós possamos vencer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.